Olá pessoal, como vai? Eu sou Vilma Carvalho, sou podóloga e o assunto que eu tenho hoje para falar com vocês é sobre diabetes. O que é diabetes? Diabetes é um conjunto de doenças resultante devido ao excesso de açúcar no sangue. E esse problema do excesso de açúcar, que eu quero falar mais voltado para a podologia, é o que a diabetes provoca, complicações, neuropatias e essas complicações também onde acontece várias úlceras nos pés e precisamos cuidar. E por que isso acontece? O diabetes, ele diminui a oxigenação no sangue. Como você sabe quanto tempo uma pessoa consegue viver sem respirar, sem oxigênio? Minutos, né? A mesma coisa acontece com as nossas células. O diabetes, ele não consegue, diminui muito a oxigenação nos vasos sanguíneos e isso causa, por não haver oxigenação, essas células não se recuperam, elas acabam morrendo. Ou seja, se elas morrem, o tecido vai ficando necrosado, também vai acontecendo a neuroisquemia, que são quando afeta os nervos e os vasos. E depois disso, se o paciente diabético ele sofre machuca os pés, o que acontece? Essa ferida, por não ter oxigenação naquele tecido, aquele tecido está todo sem necrosado, ou necrosado não, está sem oxigenação, essa ferida, naquele local, ela vai só se agravar mais ainda. E isso pode levar a uma amputação. Então é muito difícil cuidar de feridas diabéticas, por isso que temos que ter muito cuidado na podologia. Então, pessoal, o intuito desse estudo, de divulgar esse vídeo, é uma forma que eu quero compartilhar com vocês. Eu percebo que tem muita gente que não tem acesso a tratamentos e muitas vezes sofre essas complicações que levam a perder membro até por falta de assistência. E usando esses métodos pode evitar muito isso. Lembrando também como são produtos acessíveis, temos fácil em casa, tanto o vinagre quanto o bicarbonato. Raramente uma casa que não os tenha. Então, é possível a gente evitar muitas outras complicações. Eu divulguei umas imagens nas minhas redes, Facebook, e muita gente começou a me perguntar, né, sobre esse tratamento. Eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que podemos, assim, você conhece alguém que tem diabetes, ou que está tem feridas e não sabe como tratá-las, pode agregar esse tratamento mais, essa sepsia. E olha só, não precisa só ter ferida para fazer essa sepsia usando o vinagre e bicarbonato. Você pode esfoliar a pele, mesmo sendo saudável, você pode usar esse tratamento para tratar e também para conservar a sua saúde. Então, pode ser usado, até, por exemplo, pessoas que gostam de esmaltar a unha, ao retirar a química do esmalte, faz uma esfoliação usando o bicarbonato e o vinagre, você remove aquela química, aquela toxicidade que está ali impregnada na unha. Você para ele diminuir, amenizar aquela fadiga nas pernas, pode também fazer a aplicação dele nas pernas, nos pés. As unhas têm fungo também, faz a sepsia das unhas, esfrega bem elas usando esses dois produtos. Lembrando que o diabético, além de ter
pouca oxigenação, isso acontece porque o pH do diabético é mais ácido. O pH ácido, ele não diminui a oxigenação. O diabético tem o pH mais ácido. E quanto mais descompensado for, mais ácido e menos oxigenação. E o que podemos fazer para melhorar neutralizar esse pH? Então, existem tratamentos naturais que podem ajudar a equilibrar o pH sanguíneo e do tecido e ajudando na recuperação. O diabetes é um conjunto, é um grupo de doenças causada pelo excesso de açúcar no sangue. Temos a diabetes tipo 1, tipo 2 e até a gestacional. A tipo 1, ela o pâncreas não produz ou produz muito pouca insulina. E essa insulina é responsável para transformar o açúcar do nosso corpo em energia. E o diabetes tipo 2, o pâncreas, ele produz insulina, mas não o suficiente para transformar todo o açúcar que a pessoa consome em energia. Então, ele não processa bem o açúcar e fica sobrando ali na corrente sanguínea. E esse açúcar que sobra, o que acontece? Ele vai obstruindo os vasos, as veias, as artérias. O excesso de açúcar na corrente sanguínea vai deixar o sangue mais espesso e isso vai endurecer, causar trombos nos vasos sanguíneos. O que acontece? Esse sangue acumulado ali, eles vai dificultar a irrigação e que esse sangue que vem do coração rico em oxigênio seja transportado para as outras áreas do corpo. Então as células não se renovam, não tem energia suficiente. E quais são os primeiros lugares que vai afetando esse excesso de açúcar? Primeiro pode afetar tanto, como eu disse, os vasos, depois os rins, as vistas e várias outras complicações mais. A pessoa pode perder a sensibilidade e as extremidades do corpo é a área mais prejudicada, porque o lugar que o sangue demora mais tempo para chegar. Então, nas extremidades do corpo, esse sangue vai chegar, a oxigenação através da circulação vai chegar muito lento. E assim que o coração leva o oxigênio, ele recolhe o CO2, que é aquelas impurezas que ficam ali. E o paciente, não, eu acostumada a falar paciente. Então, e a pessoa, quando ela está com esse nível de CO2, ela pode se ferir e a ferida pode virar uma gangrena, necrose e levar à amputação. Porque se não oxigena o local, as células não se recuperam, ela não se refaz, ela não se renova. Todos esses efeitos da diabetes, da falta de oxigenação, essas complicações, como primeiro vai afetando os vasos, eles ficam obstruídos e daí vamos desencadeando o pé diabético. O pé diabético são as complicações causada pela diabetes. E a diabetes mellitus é um distúrbio do metabolismo, onde tudo fica bagunçado, uma desordem geral. E por isso que a diabetes ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada e vem trazendo um monte de problemas junto com ela. E por isso eu quero, assim, preocupado com essa situação, eu percebo que tem muita gente que não entende o que é diabetes e nem entende a importância de se cuidar.
E tenho acompanhado muitas úlceras diabéticas, em pés diabéticos, úlceras plantares e com dificuldade de cicatrização. Peguei um paciente há um tempo atrás que ele estava com uma lesão que não cicatrizava há mais de ano, sendo assistido por médicos especialistas e mesmo fazendo curativo nos postinhos de saúde, e mesmo assim ele não estava respondendo de nenhuma forma aos tratamentos. Ele chegou para mim aqui já num ato de desespero, pois o médico falou que já tinha, do jeito que estava indo, era necessário amputar o pé dele. Então, parte do pé poderia ser amputado. E eu comecei a cuidar do pé dele usando apenas produtos naturais, um método alternativo mais simples e que deu muito resultado. Não só nesse paciente, como eu tenho outros casos para apresentar para vocês, de pessoas também que usaram esse método, tratamento natural, e que deu resultado. Vou passar para vocês como vocês podem ajudar a prevenir e também evitar amputações. Então, o que eu quero passar para vocês agora, como prevenir e evitar amputações decorrente da diabetes, principalmente. Como eu no início, lembrando aí, eu falei para vocês que o diabético, o pH dele é muito ácido, e esse pH muito ácido sanguíneo, lembrando que o pH ideal para a saúde, ele tem que estar do sangue, ele tem que estar a 7,35 a 7,45. Esse é o pH ideal para o nosso corpo, nosso pH sanguíneo. Mas no paciente diabético, esse pH ele é ácido, é abaixo de 6, abaixo de 7. E o que precisamos primeiro fazer é neutralizar o pH. E o pH da ferida, porque assim como essa ferida, todas as lesões desenvolvem com um pH mais ácido. O pH se torna mais ácido da lesão. E isso dificulta a cicatrização. Como o diabético ele não tem oxigenação, esse pH é mais ácido. E como podemos neutralizar o pH? Existem 2 produtos naturais que vocês vão acompanhar o resultado, o efeito desses produtos, como realmente melhora o uso. Esses produtos o bicarbonato e o vinagre de maçã. Por que esses 2 produtos? Qual a importância deles? O bicarbonato ele tem um pH base de 8,2. E já o vinagre tem um pH mais ácido. E juntando esses 2 produtos, eu consigo ajudar a equilibrar o pH da ferida. Então, eu posso fazer a limpeza, a asepsia da ferida com os 2. Mas como podemos preparar esses 2 produtos? Como eu venho também acompanhando, tive uma experiência no CEMAD, que é o Centro Municipal de Atenção ao Diabético. Lá eu tive a oportunidade de auxiliar com esses cuidados, até compartilhei com vocês o caso de um paciente que ele era soropositivo e diabético, estava com feridas muito críticas nas pernas e nos pés, além de na região plantar. Esse paciente, as enfermeiras lá, a equipe perguntou: Vilma, você tem alguma sugestão para cuidar desse paciente? Já tinha muito tempo que ele estava tentando, sem nenhum resultado. Então eu orientei a fazer a asepsia do local usando o vinagre, o bicarbonato junto com o soro fisiológico. O vinagre foi usado a 70% de vinagre de maçã e 30% de soro. Foi essa medida até
depois os médicos também começou a trabalhar usando o mesmo método. E o paciente, em poucas vezes que ele foi acompanhado, já deu para observar uma diferença enorme, assim como também vocês vão acompanhar aí as imagens. Então, mas o que aconteceu? Como é que ele fez efeito? Primeiro, como a ferida estava ácida, eu uso um produto base para neutralizar. Usando somente o bicarbonato diluído no soro, eu vou conseguir neutralizar o pH da ferida. Quando eu misturo o bicarbonato e o vinagre, ele faz uma efervescência ao aplicar os dois junto. E essa efervescência vai liberar o CO2, todas as impurezas do tecido. E liberando isso, melhora a oxigenação. E se há uma melhora na oxigenação, esse tecido se recupera mais rápido. Então, ele fica pronto para receber qualquer outro tratamento combinado com essa sepsia. Ok, pessoal, então eu vou mostrar para vocês como pode preparar o bicarbonato e o vinagre para você estar usando em casa. Como preparar essa mistura e qual a porcentagem ideal para estar aplicando nas lesões, por exemplo. Arruma um borrifador desse aqui, coloca 70% de vinagre de maçã, aquele que você compra no supermercado, viu? Não precisa ser nenhum especial, não, mas tem que ser de maçã. E 30% acrescenta de soro fisiológico. Também pode ser feito com água, mas se for no caso de lesões, feridas abertas, seria melhor trabalhar com o vinagre e o soro fisiológico. Já a mesma coisa também pode fazer no vidro com o soro fisiológico, você acrescentar umas duas colheres de bicarbonato em 500 ml de água. Essa mistura você vai aplicar na hora, tá? Então, a mistura do bicarbonato com o soro e o vinagre com o soro será feita durante a asepsia, tá? A mistura dos dois é no momento da aplicação. Também você pode deixar o bicarbonato puro num vidrinho aí, esse é o de palito, tem um furo só, então ficou bem fácil para aplicar, tá vendo? Ou também pode estar usando um açucareiro, coloca o bicarbonato, fica também fácil de aplicar para você. É importante não ficar enfiando a mão, isso você perde o produto também, a qualidade dele. Pode também, para o vinagre puro mesmo, pode ser colocado também num vidrinho de spray, né, gente? Spray. Então, pode ser colocado também vinagre, que você pode borrifar o bicarbonato na pele úmida e depois o vinagre. Vai observar aquela efervescência onde está liberando o CO2, principalmente nas unhas com fungo, acelera o tratamento, tá? Então, espero que tenha gostado, que eu tenha ficado bem claro como trabalhar e usar esses produtos naturais em tratamentos de lesões, feridas, diabéticos e até para conservar também a saúde dos pés, e de qualquer pessoa pode usar sem restrição nenhuma.